Como agir depois de uma traição? Olha só, você tá ali vivendo a sua vida tranquilamente, tudo na maior segurança e de repente algo acontece. Chama a sua atenção, gera uma certa desconfiança e você vai mais a fundo. E aí você descobre uma traição. É como se tirassem o chão, né, debaixo dos nossos pés. Você perde muitas coisas morrem numa traição. A confiança que você tinha no seu parceiro, a confiança que você tinha nessa relação e pior, a confiança que você tinha em si mesma, como se você não fosse suficiente. Você sente raiva do parceiro, você sente raiva de si mesma por ter acreditado, você também sente muita vergonha, né? Você se sente humilhada perante outra pessoa. Tudo isso traz muita dor emocional, traz muito sofrimento. É uma das principais causas de divórcio, né, nos casamentos. E também tem outra situação que gera muito sofrimento, que é que você ainda você não descobriu nada, mas você tem um medo. Você percebe pequenas atitudes que te geram desconfiança. Isso também traz os mesmos sentimentos e as mesmas dores de você ter descoberto, de realmente ter algo concreto de que uma traição aconteceu. Então a minha intenção nessa live de hoje não é de dizer se você deve ou não perdoar, se você deve ou não continuar com essa pessoa, mas te dar informações para que você tome suas próprias decisões com mais segurança, né? Com mais tranquilidade. É te dar ferramentas para que você possa agir de maneira mais acertada nesse momento tão difícil. Beleza? Então vem comigo, já pode convidar outras pessoas para vir nessa live junto com a gente, compartilhar com suas amigas, com as pessoas que você gosta. Vamos dar uma olhadinha em alguns dados importantes para a gente poder continuar com esse assunto. Bom, primeiro eu quero que você tenha em mente que amor é um sentimento e que fidelidade é uma regra. Então, essas duas coisas são coisas diferentes. A fidelidade é um acordo que vocês fazem ao estabelecer aquela relação. E amor é um sentimento, é algo que é o afeto que vocês têm um pelo outro. Então, sim, é possível uma pessoa que ama trair. Eu já atendi pessoas que traíam seus cônjuges, mas que amavam seus parceiros. Então, amor é um sentimento, fidelidade é uma regra, tá? É um acordo que vocês fazem. E é por isso que dói tanto, né? Vocês têm um acordo, vocês têm um pacto de lealdade e de repente um de vocês dois vai lá e quebra esse contrato, né? Quebra essa regra tão importante. Isso gera muito, muito sofrimento. Eu trouxe alguns dados de algumas pesquisas voltadas para esse tema. E olha só que interessante. Infelizmente, a traição ela é algo comum. Comum não quer dizer que seja certo. Comum não quer dizer que tá tudo bem, né? Mas é comum. Olha, 20% dos casamentos passam por algum tipo de traição. E quando a gente fala de relações que não são um casamento, né, um namoro, uma relação desse tipo, de 40% a 50% das relações tem algum tipo de traição. Então, infelizmente, esse é um comportamento muito comum. Isso nos faz aí refletir sobre a maneira como nós temos conduzido as nossas relações, né, as nossas vidas. Outro dado muito interessante que é importante a gente ter clareza aqui é que quem já traiu uma vez nas relações anteriores ou nessa tem 3 vezes mais chances de trair novamente. E eu vou explicar o porquê que isso acontece, tá? Por que é mais fácil, depois de você trair uma vez, você repetir esse comportamento. É porque assim, o nosso cérebro, ele se acostuma com a desonestidade. A primeira vez que você toma uma atitude desonesta, sei lá, um flerte, uma conversinha com alguém, você sente um pouco de culpa. Sabe? Um sentimento incômodo, mas ao mesmo tempo um prazer, porque flertar é gostoso, não é? Então, há um prazer, mas há um sentimento negativo que acompanha esse prazer, a culpa. Só que conforme você vai repetindo isso, essa sensação incômoda, ela vai desaparecendo. O seu cérebro se acostuma com a desonestidade. Então você começa, a traição ela sempre começa pequenininha.
Ela começa com uma conversa, com um flerte, com um olhar e sempre acompanhado com um certo sentimento de culpa. Mas conforme você vai repetindo, conforme você vai avançando nessa traição, esse sentimento de culpa ele vai desaparecendo. A sua mente se acostuma com isso e você vai evoluindo, você vai escalando até que você chega realmente no ato sexual e em alguns casos isso vai até adiante, né? Se tornando um novo relacionamento duradouro. Sabe aquelas pessoas que têm 2 famílias, 2 namoros de longo tempo, né? Infelizmente pode caminhar para isso, tá? Então, dados importantes. Infelizmente isso é comum. Segundo, quem já traiu uma vez tem 3 vezes mais chances de trair de novo. E tudo começa pequenininho. Né? Começa pequenininho e isso vai se escalando, isso vai crescendo com o tempo. É por isso que eu gosto de falar que a gente tem que se policiar diante das nossas decisões. Quando eu me casei, eu decidi ser fiel e leal ao meu marido. E é por isso que eu não me permito pequenas coisinhas. Sabe quando você encontra alguém e aquela pessoa direciona um olhar mais profundo para você? Talvez o seu ego fale assim, nossa, mas é só um olhar, né? É gostoso, faz bem a gente se sentir vista. Mas eu não me permito deixar nem que essas pequenas coisas se aproximem de mim. Por quê? Porque pode crescer com o tempo. Porque nós somos humanos, né? Falhos. E a gente não pode confiar só na nossa boa vontade, na nossa intenção. Então, assim, a gente realmente tem que ser forte e deixar pequenas coisas longe de você para que isso não sirva de porta de entrada, né? Que não sirva aí de algo que pode, com o tempo, se tornar algo comum que vai acabar com a sua relação, né? Por que será que isso acontece? Por que será que a traição é tão comum? Por que as pessoas se comprometem com uma relação monogâmica, mas elas acabam traindo depois? Existem aqui 2 principais motivos, tá? O primeiro deles é que a relação pode já estar machucada. Sabe? Um de vocês ou vocês 2 não estão suprindo a necessidade do seu parceiro. Não estão cumprindo o seu papel dentro da relação. E essa relação vai se tornando machucada. As pessoas ali vão se tornando mais carentes de afeto, de atenção, de cuidados, né? Eu não estou dizendo aqui que quem foi traído é culpado de ter sido traído, tá? Porque a traição ela é uma decisão. Quem trai, decidiu trair. E mesmo que a relação não está boa, né? Isso não é uma desculpa. Mas pode ser que sim, tá? Essa relação ela tá machucada, isso abre um espaço, sabe? 2 homens não ocupam a mesma cadeira, 2 mulheres não ocupam a mesma cadeira. Mas pode ser que um de vocês na relação não está ocupando a cadeira que precisa ocupar. Não está ali cuidando das necessidades do seu parceiro, não está investindo tempo e energia nessa relação. Então essa relação ela fica machucada e aquela cadeira acaba ficando vaga. Tá? Então, assim, não é desculpa, mas é um dos motivos que abrem espaço para que outra pessoa chegue. Beleza? Já o segundo motivo, aqui já é uma deficiência de caráter e de imaturidade. Porque amadurecer não é uma questão de idade. Existem pessoas que têm 60 anos, mas que agem da mesma maneira como tinham 16. Então, amadurecer, né, aprender com as situações da vida, você se tornar uma pessoa mais madura, isso também é uma decisão. E tem pessoas que, sei lá por quê, escolhem não amadurecer. Então, entra ano, passa ano e a pessoa continua agindo da mesma maneira irresponsável. Isso é aquele homem, né, barbado, já com cabelos, fios grisalhos, mas está ali, agindo como um menino, que precisa sempre de um brinquedinho diferente para se sentir satisfeito, que está mais preocupado com prazeres imediatos do que com construir algo sólido, duradouro, que realmente vale a pena. Né? A pessoa ela não quer um compromisso, ela não quer a responsabilidade, então ela quer só se divertir. E quem se diverte são meninos, né? Homens fazem aquilo que tem que ser feito para construir algo que realmente tenha valor. Então a imaturidade, né, é um desses motivos, e a deficiência de caráter, que anda muito junto com a imaturidade.
São pessoas narcisistas, egoístas, que realmente não estão se importando de te fazer sofrer. Olha como isso é poderoso. Você prestar atenção e ver no comportamento do seu cônjuge em qual desses dois casos ele se encaixa. Será que a traição aconteceu porque a relação de vocês estava realmente precisando de mais cuidado, vocês dois estavam machucados, distantes um do outro? Ou o seu parceiro aí é uma pessoa imatura e mal intencionada, que não está se importando de te fazer sofrer. No fundo ele não acha que ele está errado, que para ele está tudo bem, né? Que ele vai lá, ele trai, depois ele vem, te agrada um pouco e está tudo certo. Né? Ele não se incomoda de te ver sofrendo, porque ele está preocupado só em suprir as suas necessidades, os seus desejos e os seus prazeres. Beleza? Então esses são os dois principais motivos que levam à traição. E aí tudo bem, né? Você já entendeu que amor é uma coisa, que fidelidade é outra, entendeu também os motivos pelos quais isso acontece. Mas aí, aconteceu. O que você vai fazer? Primeiro, se eu puder sugerir alguma coisa para você, não tome uma decisão nesse choque inicial, sabe? Nesse baque inicial de ter descoberto, nesse turbilhão de emoções que toma conta de você. Não tome nenhuma decisão. Chora o que você tem que chorar. Vai sim conversar, vai sim tentar resolver essa situação. Mas tomar uma decisão, espera um pouquinho, né? Para você poder fazer isso de maneira mais acertada, que não se arrependa depois. E aí, o que a gente vai fazer para poder tomar essa decisão? Né? Primeiro, analisar a si mesma. Traição é uma escolha. Se alguém traiu a sua confiança, foi uma decisão dele, não sua. Mas analise a si mesma quais foram os comportamentos que você teve que contribuiu para que isso acontecesse. Será que você falhou em colocar energia nessa relação? Será que você não se preocupou em suprir algumas necessidades do seu cônjuge e deixou esse espaço aberto para outra pessoa chegar? Pode ser que sim, às vezes a gente falha, gente. Né? Então, analisar isso, ter consciência de quais comportamentos você teve que favoreceram isso acontecer. Presta atenção também se isso não é um padrão de comportamento seu, escolher pessoas que traem. Será que você não está repetindo um ciclo onde você entra num relacionamento e escolhe exatamente aquele mesmo tipo de pessoa que está acostumado a mentir, que está acostumado a trair? Né? Lembra que quem já traiu uma vez tem 3 vezes mais chances de trair de novo? De repente você tem, dentro das suas travas emocionais, o padrão de escolher pessoas que vão fazer isso. Será que você não está repetindo um ciclo familiar? Olhe para a sua família, avós, sua mãe. Será que você não está repetindo o mesmo ciclo de vivência que elas, fazendo escolhas que favorecem que a traição aconteça na sua relação? Então é fazer uma análise mais profunda de si mesma, do quanto você contribui para que essa situação realmente aconteça, tá? Segundo passo, você vai analisar o seu parceiro. Tira esse véu, né? Porque nós idealizamos as pessoas que nós convivemos. Às vezes a gente pinta essa pessoa como uma pessoa perfeita, mas ela é só um ser humano. Então tira esse véu e olha com verdade para o seu parceiro. Ele é uma pessoa que faz aquilo que fala? Ou ele fala uma coisa, mas faz outra completamente diferente? E quais são os padrões de comportamento do seu cônjuge que levam ele a trair? Quais são os comportamentos dele que fazem com que essa relação de vocês também esteja machucada? Porque é um ciclo, né? Um casamento a gente se completa. 50% aqui, 50% aqui. Quando vocês dois não cumprem o papel de vocês, essa relação fica machucada. Abre-se espaço para essa traição. Então, observe se seu parceiro, se ele é um bem intencionado, se ele é maduro, ou se só está carente de algumas coisas, se está precisando de mais atenção. Olhe isso com verdade. E depois de se analisar com profundidade e analisar o seu parceiro, chame ele para conversar. Uma conversa sincera, franca.
onde vocês dois possam realmente falar de maneira aberta, para entender o que aconteceu, por que aconteceu e o que vocês dois querem para o futuro. Perguntar para ele se ele quer ainda essa relação, se ele está disposto a investir na relação de vocês, se ele está disposto a não trair de novo, se ele está realmente arrependido do que ele fez. De você também poder reconhecer a sua contribuição no que aconteceu, dizer como você se sente, sabe? Não fique guardando para você não, coloque tudo isso para fora, diga o quanto você está magoada, o quanto você se sente humilhada e diga o que você quer para o futuro. E se você ainda não souber o que você quer para o futuro, diga isso. Diga que você ainda está indecisa e que precisa de um tempo para decidir o que você quer para você. Essa conversa, ela é muito, muito importante, tá? Fazer terapia, nesse momento, também é um ótimo caminho, tá? Ter uma pessoa de fora que tem conhecimento científico, teórico, para poder conduzir esse momento tão difícil. Então, a terapia de casal ou a terapia individual. Nesse caso, eu indico mais a de casal. Mas, se um de vocês não quiser, que um de vocês faça para se cuidar, né? Para poder tomar suas decisões de maneira mais acertada. E aí, nós temos dois caminhos, né? Depois de se analisar o companheiro, de conversar, de repente fazer terapia. É o momento de você decidir se você vai perdoar e ficar. Ou se você não consegue perdoar. Vai ser um martírio para você ficar, né? E se você quer realmente encerrar essa relação. Se for... Algumas pessoas, elas ficam no casamento, nem é por elas. Mas elas ficam preocupadas com o que as pessoas vão pensar. Se vão considerar ela uma fracassada. Olha só como que é, né? A mulher, ela se sente fracassada ao terminar uma relação que não está sendo boa para ela. Então, pense se você vai decidir ficar nessa relação porque você ama o seu companheiro, porque você acredita que vocês ainda podem construir algo bonito, ou se você está querendo ficar nessa relação para cumprir um papel na sociedade, para fazer aquilo que sua mãe e seu pai esperam de você. Nossa, já atendi muitos casais que não se separavam porque o pai e a mãe diziam que não era para se separar. Só que não é o pai e a mãe que convivem com aquele marido, é você. Né? Então, é importante você tomar essa decisão pensando em você. Você acredita que pode recomeçar? Você acredita que esse relacionamento pode ser bom para vocês dois ainda? Ótimo! Não tenha vergonha de insistir nessa relação. Mas fique porque você acredita nisso. Se você acredita que não é possível, se você vê nesse homem que ele não está arrependido, que ele não tem a intenção de fazer diferente, que isso vai ser só mais sofrimento para você, então tenha a coragem de dizer adeus e recomeçar, tá? Vai doer recomeçar? Vai. Mas vai doer ficar também, não vai? Você só tem que escolher qual dor que você quer enfrentar. E essa dor, ela vai ser superada, entende? Você vai sofrer por um tempo porque mudar é difícil, né? Abrir mão de tudo que você sonhou para o futuro, abrir mão da estabilidade que você tem hoje é difícil. Mas ela é passageira, tá? Nenhum sofrimento ele é eterno. Mas aí, você decidiu ficar. Você acredita nessa relação, ele se mostrou arrependido, ele também disse que quer investir na relação de vocês. Como agir para que isso não aconteça de novo? Vocês têm que recomeçar diferente. Se vocês tiverem a mesma rotina, se vocês conversarem um com o outro da mesma maneira, se vocês fizerem as mesmas coisas, vai acontecer de novo, tá? É preciso recomeçar, mas recomeçar diferente, porque agir da mesma maneira vai levar para o mesmo resultado. A gente já viu aqui que quem traiu uma vez tem 3 vezes mais chances de trair de novo. Que a nossa mente se acostuma com a desonestidade e que vai perdendo a culpa por fazer isso. Então, você tem que ter uma nova relação. Não dá para ser a mesma relação. Então, vocês dois têm que estar dispostos a investir no relacionamento de maneira diferente. A ir para a cama de um jeito diferente, a acordar de uma maneira diferente, a fazer coisas de uma maneira que vocês não estão acostumados a fazer mais coisas juntos, a ter planos. Né? Você, mulher,
você de repente olhar para aqueles comportamentos de fazer tudo pelo outro e se deixar de lado, né? Tenha seus projetos pessoais, cuide bem de si mesma, para que você continue sendo uma pessoa interessante. E por que eu estou falando isso? Não é, de novo, eu não estou culpando quem foi traído pela traição. Mas eu vejo muito isso. É muito comum a mulher se anular pelo marido e pela família. E aí ela vai deixando a sua própria identidade. Então, assim, resgate isso, né? De ter os seus projetos pessoais, de dedicar mais tempo para você mesma. Não por ele, mas por você. Porque você vai estar mais feliz, você vai estar mais completa. E isso vai te tornar ainda mais interessante, mais atraente para o seu marido e para si mesma. Tá bom? Então, se for recomeçar, tem que recomeçar diferente. E por que a terapia ela é tão interessante nesse momento, né? Primeiro porque ela vai ajudar a que vocês dois tenham clareza dos comportamentos de que cada um teve que levou a essa traição. Vai ajudar vocês a terem clareza do que vocês realmente querem para o futuro, independente da sociedade, independente dos familiares, independente até mesmo dos filhos, tá? Porque muitas pessoas ficam no casamento por causa dos filhos, mas vivem tão mal que geram sofrimento inclusive para os filhos, né? Então, não, a decisão do casal é pelo casal, né? E isso é muito importante. E na terapia também vocês vão ter ali auxílio, apoio e orientação para como recomeçar. O que tem que ser diferente? Como fazer diferente? Então, tem coisas que a gente não consegue fazer sozinho. E ter um apoio profissional para isso ajuda demais, né? As pessoas ainda têm uma certa restrição, um certo medo de fazer terapia, mas depois que faz, percebe o quanto é bom e o quanto já deveriam ter feito antes. Isso poderia ter poupado muita dor de cabeça, poderia ter encurtado esse momento de sofrimento. Porque é isso que a terapia faz. Você pode, ao longo do tempo, amadurecer, resolver? Pode, claro que sim. Nós temos essa capacidade, de superação, de adaptação. Mas a terapia, ela encurta esse momento, porque você vai muito mais rápido, você tem clareza com muito mais agilidade, você ressignifica, perdoa com muito mais rapidez. Então, você consegue recomeçar com mais segurança, com mais clareza e com apoio, Porque nós precisamos de apoio nesse momento de tanta fragilidade emocional. E aí, será que isso fez sentido para você? Será que você já passou por uma situação como essa? Está passando agora? Você pode comentar aqui ou pode ir lá no privado, porque a maioria das pessoas elas gostam de falar comigo no privado para não se expor, porque não querem colocar coisas da sua vida para que outras pessoas vejam. Tá tudo bem, tá? Vai lá no direct, deixa mensagem para mim. Meu WhatsApp também tá fácil em todas as redes sociais, você encontra os meus contatos. Eu quero muito saber da sua vida para poder trazer aqui nessas lives um conteúdo que seja relevante, que seja realmente prático, para te ajudar a resolver de maneira mais rápida e mais tranquila os problemas da relação. Então, muito obrigada por estarem comigo aqui nesse momento. Um ótimo dia para você e a gente se vê na próxima.